E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Pontes e bem-vindo ao meu canal Influente. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um clássico da literatura mundial, que é o Drácula. Mas esse livro que eu quero comentar hoje com vocês não é o Drácula original, mas é uma reescritura daquela coleção de livros que são para pessoas que estão começando o inglês. Contudo, na descrição desse vídeo, eu vou colocar um link para o PDF do Drácula original. E aquelas pessoas que já possuem um inglês de intermediário a avançado, eu acho que já possuem um vocabulário suficiente para ler o original. Mas o Drácula dessa coleção da Macmillan são para pessoas que estão iniciando no inglês e que não possuem um vocabulário muito grande. Nessa versão da Macmillan, eles estimam que o livro tenha em torno de 1.100 palavras. Então a pessoa que tem um nível básico de inglês, ela pode sentir uma dificuldade nos primeiros capítulos, mas ela vai ver que ao longo da leitura o autor ele utiliza na verdade as mesmas palavras, então a leitura vai ficar cada vez mais fácil. Esse livro ele foi escrito por Bram Stoker, que era um irlandês. Ele não era inicialmente um escritor, mas ele cuidava de uma companhia teatral que viajava muito para o leste europeu. E durante essas viagens que ele fez com essa companhia teatral, ele entrou em contato com várias lendas daquela região. E foi assim que ele teve a ideia de escrever esse famoso livro que é o Drácula e que é uma história que muita gente conhece, mas não a história original. Então, pessoal, eu vou também deixar o link para esse livro da coleção da Macmillan, que você pode comprar online nas descrições. Ele é um pouquinho salgado, mas uma vantagem que ele vai ter é que ele também possui um CD com a narrativa da história. Então, caso você decidir fazer a compra desse livro, eu sugiro que você primeiro, antes de ler, escute a história, para justamente treinar a sua audição. Uma coisa também que eu sugiro é que, apesar desse preço desse livro ser salgado, você pode encontrar versões usadas dele em sebinhos. E essas versões usadas, elas são bem baratas. Eu tenho uma versão do Drácula que eu comprei em um sebinho, essa versão para as pessoas que estão iniciando no inglês, que eu distribuo para os meus alunos, para a gente conversar sobre a história. E eu comprei, se eu não me engano, por R$10, né? Então isso já fica um preço bem acessível. Então agora, pessoal, eu vou fazer meio que uma breve introdução à história, contando para vocês o primeiro capítulo desse livro. So the story begins by talking about Jonathan Hacker, who was an attorney who lived in London. Part of Jonathan's job was to look for houses for rich people. In other words, he also worked as a real estate agent. In the beginning of the year of 1875, he received a letter from a wealthy man called Count Dracula, and the Count wanted to purchase a
An old house with a huge garden near London. In addition to that, the tycoon also told Jonathan that the price of the house was unimportant. After some time, Jonathan found a house like that for him, and he wrote to the count telling him about the house. The count told Jonathan that he would buy that house. So Jonathan told him that the only thing that he needed to do was to sign some papers and to transfer the money, that the house would be his. However, to Jonathan's surprise, Count Dracula invited Jonathan to his castle. He told the lawyer that he could bring the papers and the count could sign them there. Jonathan did not want to go. First, because he was an extremely busy person. And secondly, he would soon get married with the gorgeous Mina. But his fiancée convinced him to go. She told Jonathan that it would be good for business. So, on May 4th, Jonathan left to Transylvania, and he reached the city of Bystris, which was a small town in Transylvania. From there, he would take a coach to the Borgo Pass, and in this pass, the carriage of the count would pick him up and take Jonathan to the castle. However, the coach in Bystris would only leave at 3 o'clock. So Jonathan decided to have a meal at an inn. So when he arrived at this inn, he realized that the majority of people did not speak English, but some German. Jonathan ordered his meal, and after some time, he called the innkeeper and he asked him about Count Dracula. The innkeeper did not say anything but walked away. Everybody in the inn, when they heard the name Dracula, they stopped talking and they started to repeat the word vampire. Jonathan did not know this word, so he looked it up in the dictionary. The definition of vampire was a person who could never die, had long teeth, and bit people's neck. Jonathan, when he read that, he closed the dictionary and he paid for his meal. As he walked outside of the inn, the innkeeper ran
towards him, and he asked him if he really needed to go to the castle, to Dracula's castle. And Jonathan told the innkeeper that he had important businesses with the count and he had to go. So the innkeeper gave him a chain with a golden cross, and he told him to wear it because it would protect him against Dracula. And this is a very short introduction to the first chapter of the book. Então, galera, o que eu falei basicamente aqui? Então, nesse primeiro capítulo do Drácula, da coleção do Macmillan, fala sobre a história do Jonathan, que ele era um advogado e ele morava na cidade de Londres. Mas parte do trabalho dele era trabalhar como ele procurava casas para pessoas ricas, né? E que tinham interesse de comprar casas em Londres. Então ele achava essas casas para essas pessoas. E uma vez ele recebeu uma carta desse milionário, que era o Count Dracula. E o Drácula falou para ele que ele queria uma casa velha, antiga, que tivesse um grande jardim. E além disso, ele falou para o Jonathan que o preço não era importante. Então, depois de um tempo, o Jonathan ele encontrou uma casa com essas características na parte leste de Londres, e ele informou isso ao conde. A única coisa que o conde tinha que fazer era assinar alguns papéis e fazer a transferência do dinheiro. Mas, para surpresa do Jonathan, o conde convidou ele para visitar o castelo dele e trazer os papéis para ele assinar. O Jonathan, inicialmente, ele não queria ir, ele não queria fazer essa viagem. Primeiro, porque ele era uma pessoa extremamente ocupada. E segundo, ele ia casar com a Mina, né, que era uma mulher extremamente bonita. Mas aí a Mina convenceu ele a ir, porque ela achava que isso aí era uma boa oportunidade para os negócios dele. Então o Jonathan, o advogado, ele arrumou as coisas dele e no dia 4 de maio ele partiu para Transilvânia. Ele iria chegar na cidade de Bistritz, que é uma cidade pequena na Transilvânia. De lá ele ia pegar uma carroça para a passagem de Borgo. E lá a carruagem do conde estaria esperando por ele para levar ele para o castelo do Drácula. Mas essa carruagem ela ia partir de Bistritz apenas às 3 horas da tarde. Então o Jonathan, quando ele chegou na cidade, ele decidiu fazer uma refeição nessa pousada. Então, quando ele chegou na pousada, ele percebeu que praticamente ninguém falava inglês, mas só um pouquinho de alemão. E ele pediu essa refeição e ele comeu a refeição. Depois de um tempinho, ele falou com o gerente dessa pousada e ele perguntou se ele conhecia alguma coisa sobre o conde. Nisso, o innkeeper, né, essa pessoa que é responsável pela pousada, não falou nada pro Jonathan, apenas ele saiu caminhando. E nisso, quando as pessoas escutaram o nome Drácula,
elas pararam de conversar uma com as outras e elas só conseguiam repetir a palavra vampiro. O Jonathan, ele não sabia o que isso aí significava. Então ele olhou no dicionário e a definição dessa palavra era uma pessoa que nunca morria, que tinha longos dentes e que mordia o pescoço das pessoas. Nisso, ele fechou o livro, ele achou que era uma bobagem, pagou pela refeição dele e saiu da pousada. Nisso, o innkeeper, né, a pessoa que é responsável pela pousada, correu para ele e perguntou se era realmente necessário ele ir para o castelo do Drácula. E ele falou que sim, porque ele tinha importantes negócios com o conde. Então, nisso, o innkeeper, ele deu para o Jonathan uma correntezinha com uma cruz de ouro. E ele falou para o Jonathan usar esse cordão, porque iria proteger ele contra o conde. E isso é mais ou menos uma breve introdução a primeiro capítulo desse livro. Vale lembrar, pessoal, que a história, entre a história original e essa da Macmillan, o grosso dela é bem parecido, mas a ordem cronológica dos eventos e como ela é contada é um pouco diferente. Na história original, por exemplo, você começa com... É assim que começa também, com meio que essa descrição, mas na verdade são os diários do Jonathan, né? E a ordem cronológica dos eventos não é direto. Então a pessoa que você, aluno, que tem um inglês intermediário e avançado e decidir ler o original, que não é difícil, não existe muito jogo de palavras, muitas gírias, justamente porque é um clássico, você tem que se atentar a isso aí. Mas se você decidir ler esse, que é para aquelas pessoas que estão começando, aí não tem esse vem e volta no tempo, esse vai e vem no tempo. Então, pessoal, se você tiver gostado desse vídeo de hoje, se inscreve no canal, deixa o seu like, não se esquece de fazer o download do e-book que eu escrevi gratuitamente para você, que meio que fala um pouquinho sobre como você deve pensar sobre a língua inglesa, que acho que já vai te ajudar bastante a dar os primeiros passos a adquirir a fluência. Então, pessoal, até a próxima e um abraço.